Eu cumprimento a todos os irmãos e irmãs com a santa e doce paz do Senhor Jesus. Amém? Queridos, vamos ler a palavra de Deus, livro de Mateus, no capítulo 18, versículo de número 21 e 22, para a glória de Deus. Amém? Mateus 18, 21 e 22 é o texto que vamos ler nesta hora, quando diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Vamos repetir, irmãos, esses dois versículos. São versículos bem conhecidos. Vamos repetir. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aleluias! Glórias a Deus! Amados irmãos, a palavra do Senhor que nós lemos agora, ela está nos mostrando algo para que nós possamos compreender a vontade do Pai, a vontade do Senhor para conosco. Nós precisamos entender que nós necessitamos de Cristo, necessitamos dos ensinamentos do Senhor Jesus. E por que digo assim? Porque infelizmente muitos já não dão valor à palavra de Deus. Muitas pessoas não ligam mais para a palavra de Deus. Aprenderam a interpretar alguns versículos da Bíblia e sente que é o suficiente, sente que está cheio demais da palavra de Deus, cheio de Deus, e que não há mais necessidade de ler, de meditar no Santo Evangelho de Cristo, que não há mais necessidade de ouvir as mensagens que são pregadas, que não há mais necessidade de seguir os caminhos, os ensinamentos do Senhor Jesus. Estão inchados, gordos por demais, soberbos, mas esquece que houve uma grande necessidade de Deus enviar o seu Filho amado Jesus aqui no mundo para poder nos ensinar o caminho, porque nós não sabíamos e não tinha como chegar até a Deus de maneira nenhuma. Não havia injustiça da parte de Deus, jamais, nunca houve. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Perdemos o direito de encontrar com o nosso Criador, de ouvir a sua voz, de servi-lo, de adorá-lo. Perdemos o direito porque nós nascemos em pecado, porque a criação ficou sujeita por causa do pecado. E então, como todos nós viemos, somos descendentes de o primeiro homem aqui, Adão, no pecado, a raça adâmica atingiu toda a humanidade e ficamos sujeitos, então. Mas o Senhor Jesus, Ele viu que nós precisávamos muitíssimo dEle. Deus, após várias tentativas de salvar o homem, de levar o homem de volta até a Ele, vendo que não havia mais jeito algum, o Senhor, então, Ele
Ele manda o seu próprio Filho Jesus. Por grande necessidade que nós tínhamos de encontrar com Ele e pelo grande amor dele em salvar a sua criação, então Ele tira aquele que é perfeito e manda para salvar aqueles que estavam perdidos. Nós, a raça humana toda perdida, condenada, mortos, afogados nas nossas tristezas, nossas lamúrias, nossos pecados, e a escalada do mal que crescia grandemente, e não tínhamos um caminho, não sabíamos para onde ir, as leis não eram suficientes. Então Jesus Cristo veio para nós, graças a Deus, e Ele disse: eu sou o caminho. Ele disse: eu sou a verdade. Ele disse: eu sou a vida. E ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Não é esse nem aquele, ninguém irá ao Pai, ninguém, se não for por este caminho que é o Senhor Jesus. E uma certa feita, o Senhor pregando e ensinando a sua palavra. Então, os apóstolos que já conheciam as leis de Moisés, já sabiam de tudo que havia acontecido. Então Pedro, ele aproxima de Jesus e ele faz uma pergunta. Mas não é qualquer pergunta. Ele faz uma pergunta sábia demais. Ele necessitava daquela resposta. E então ele chega perto de Jesus e ele pergunta: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar ele? 7 vezes? Ele pergunta. 7 vezes? Olha, ele ficou surpreso com a resposta do mestre, porque Jesus disse para ele: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Quem ouve isso, quem vem alguém dizendo isso, diz: olha, é impossível alguém pecar contra o outro 70 vezes 7 num dia. Realmente é impossível. A mesma pessoa, e olha que a Bíblia está dizendo, a pergunta foi sobre o irmão. Meu irmão, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoá-lo? Então, a palavra de Deus nos mostra claramente que não devemos negar o perdão. Não devemos guardar mágoa em nossos corações. Não devemos guardar rancor. Não devemos guardar nenhum sentimento em nosso coração que não venha de Cristo, que não venha do amor, que não venha da palavra de Deus. Não devemos guardar nenhum sentimento, porque, irmãos, o que tem de irmãs e irmãos brigados uns com os outros. Não tenho coragem de falar, mas o coração está entristecido com o irmão, está entristecido com a irmã. Não fala abertamente, mas carrega aquela mágoa no coração. Ah, não devia ter falado assim comigo, não devia ter falado comigo assim, por que pensou tão mal de mim, ou por que falou isso, ou fez isso, isso me fez tão mal, isso me
me entristeceu tanto. E carrega consigo esses sentimentos que não provém de Deus. É coisa da carne, são concupiscências da carne. E isso fica tumultuando a vida, a mente da pessoa e atrapalha a vida espiritual delas. Estes sentimentos não vêm de Deus. Quando, na verdade, quando há algo entre um irmão e uma irmã, ou qualquer uma outra pessoa, o que devemos fazer é procurar essa pessoa e endireitar com ela. Quando a Bíblia diz que nós devemos endireitar com o nosso inimigo, se assim pensarmos, enquanto está com ele no caminho. E esse caminho é a vida. Enquanto estiver vivo, não sabemos quando é que Deus irá chamar esse ou aquele. Então, quem tem algo contra o seu irmão ou a sua irmã ou o seu próximo e é conhecedor da palavra de Deus, deve procurar essa pessoa e endireitar com ele, endireitar com ela. Talvez a irmã nem sabe que você tem mágoa dela. Talvez o irmão não sabe que você tem alguma coisa contra ele. Mas você alimenta aquilo, e para você ele também tem a mesma coisa de você, ele tem a raiva de você, ele tem ódio de você, para você ele fala mal de você, ela não gosta de você, você pensa assim, mas você nunca procurou ele ou ela para conversar. É preciso procurar, irmãos, e conversar. E se preciso for pedir perdão, se peça o perdão. Se preciso for, abrace, libere o perdão. Se ela ou ele te pedir perdão, libere o perdão em nome de Cristo, mas em nome de Jesus, livra-se dessas amarras da carne, amarras do inferno que atrapalham a nossa vida nessa terra e atrapalham o nosso encontro com o Senhor Jesus. Quantas bênçãos Deus tem para nos dar e não pode nos entregar porque estamos mal, estamos brigados com esse ou com aquele. E pior, às vezes a pessoa nem sabe. Mas fecha a cara, tranca o coração e não consegue mais orar como orava antes. Observa essa palavra que o Espírito Santo está trazendo. Você não consegue mais orar mais como orava, não consegue mais louvar a Deus como louvava, não consegue ser mais aquela pessoa feliz e alegre e transparente como era, e você nem entende mais o porquê que agora é assim na sua vida. É porque tem sentimentos facciosos no seu coração. É porque o teu coração está te enganando, meu irmão, está te enganando, minha irmã. Tira tudo isso, joga fora tudo isso. Não alimenta essas coisas, faz mal para você. Faz mal para a vida espiritual, faz mal para o corpo físico também. Temos que procurar endireitar as nossas vidas, enquanto há tempo, enquanto há dia. Mas quando nós ouvimos falar que devemos perdoar o nosso irmão ou o nosso inimigo 70 vezes 7 por dia, pensamos logo, isso é impossível. Mas por que Jesus falou esse número tão alto, sabendo que era impossível? Deixa eu dizer a vocês, a Bíblia diz que o Filho de Deus se levantou, aleluia, glórias a Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus, com esta palavra, ensinando a Pedro, Jesus estava quebrando cadeias, estava lutando contra principados. Jesus não estava falando simplesmente para o homem, para o nosso corpo físico, fazer assim, não.
Jesus estava quebrando cadeias, estava caindo por terra maldições antigas, estava caindo por terra principados demoníacos. Com esta palavra, Jesus venceu mais uma vez. Ele sempre é vencedor, aleluia, glórias a Deus. Oh, aleluia, Jesus, aleluias. 70 vezes 7 devemos perdoar. Então nós temos que ter o coração cheio de amor, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de felicidade com o Senhor Jesus, para poder liberar e ter condições de liberar tanto perdão assim. E não importa, a Bíblia não classifica qual tipos de pecados, seja quais forem, devemos perdoar quem nos ofendeu continuamente. A palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. Vejamos, irmãos, vejamos que a palavra do Senhor nos fala em Gênesis 4, verso 8, quando Caim, por inveja, ele levanta contra o seu irmão Abel e ele o mata, ele fere o seu irmão e mata. A maldade estava ali, ele é o primeiro homicida, sim. E ele não aceitou confessar os seus pecados. Quando ele foi confrontado, quando Deus perguntou para ele: onde está o teu irmão Abel? Ele quis esconder o seu feito, ou seja, o seu mal feito. Ele quis esconder e ele disse: sou eu o guardador do meu irmão? E Deus perguntou para ele: Caim, o que você fez? O que tu fizeste? Porque o sangue de Abel clama a mim. Desde a terra, ele clama a mim. O que você fez? E então o Senhor vai corrigir, vai chamar a atenção de Caim ali. E o Senhor diz para ele que maldito é Caim a partir daquele dia, ou seja, maldito é Caim desde aquele momento em que a terra abriu a sua boca para receber da sua mão, ou seja, o sangue de Abel que ele fez derramar sobre a terra. Desde aquele momento se tornou maldito Caim. E Caim se tornou então vagabundo e fugitivo sobre a terra, e o Senhor pôs uma marca sobre ele, e ele então diz para Deus que ele fugiria da face do Senhor, mas ele viveria escondido a partir daquele momento, e ele fala: e qualquer homem que me encontrar então me matará. Então Deus, para colocar um fim ali na violência cometida por Caim, então o Senhor vai dizer para ele em Gênesis 4, versículo 15, que qualquer que matasse Caim, 7 vezes seria castigado. Ou seja, 7 vezes seria vingado por causa da morte de Caim. E observamos então que a vida prossegue. A vida prossegue, e isso vai se passando entre os descendentes de Caim, porque ele casa, ele edifica a cidade, e ele tem um filho chamado Enoque, e ele edifica uma cidade com esse nome, a cidade chamou Enoque também, e de descendente deles nasceu Lameque, pai do pregoeiro da justiça, pai de Noé. Lameque. Em Lameque, certa feita, a sociedade estava tão impregnada na maldade, na violência, tão cheia de si, um egoísmo tão grande, que Lameque um dia ele chega para suas esposas, sim, porque Lameque foi o primeiro homem a tomar para si 2 esposas, ou seja, a bigamia chegou através de Lameque, pai de Noé, e ele chega então para suas 2 esposas, que é
Zilá e Ada, e ele vai e diz ele chega e fala para elas: ouça a minha voz, ouça mulheres de Lameque. E ele fala: matei um homem por me ferir e matei um jovem por me pisar. E no versículo 24, ou seja, Gênesis 4, versículo 24, vai dizer assim: se Caim foi vingado 7 vezes, 70 vezes 7 será vingado Lameque. Olha, irmãos, que coisa. Vejamos então, irmãos, que era um perigo muito grande viver nessa época em que vivia Lameque. Não se sabe se por causa de uma briga um homem o feriu. Não se sabe se andando na cidade um jovem sem querer pisou talvez no seu pé e foi morto por isso, porque não havia diálogo, não havia amor, não havia perdão, era somente violência. E ele chega a dizer dessa forma que matou 2 pessoas. Então ele diz que se alguém o matasse, ou seja, 70 vezes 7, Lameque seria vingado, porque ele era um homem rico, porque era um homem justo, porque ele se achava maior do que outros, porque era poderoso, homem na terra. Então 70 vezes 7 ele seria vingado, ou seja, a violência em cima de violência iria espalhar cada vez mais. Cada vez mais. E isso foi perdurando, isso foi crescendo cada vez mais, foi assim. E o pensamento dos homens era isso, ninguém pensava em perdão, não pensava em tentar um diálogo, não pensava, não, era só violência, só vingança. Então, Pedro, quando ele faz essa pergunta para o Senhor Jesus, e ele pergunta para o Senhor Jesus: se meu irmão pecar contra mim, e de alguma forma ele me atingir, me ofender, me agravar, quantas vezes eu devo perdoar ele durante o dia? Ele pergunta até 7, porque ele faz essa pergunta porque ele sabia que Deus tinha dito que qualquer que ferisse então a Caim 7 vezes seria vingado, ou seja, seria castigado. Então ele pergunta até 7 vezes eu posso, porque o ministério de Jesus é amor, o ministério de Jesus é perdão, o ministério de Jesus não é violência, não é vingança, não é. Então ele pergunta dessa forma 7 vezes, e o Senhor diz: não, 70 vezes 7 deve perdoar aquele que te ofendeu. Ou seja, da mesma forma que lá em Gênesis 4, 24 está dizendo que 70 vezes 7 deveria ser vingado, então Lameque, ou seja, a vingança cresceria cada vez mais. Jesus está dizendo que deve se perdoar 70 vezes 7, ou seja, ele está aniquilando aí, irmãos, o império da maldade, ele está aniquilando o império da violência, ele está quebrando o principado, ele está julgando por terra a maldição, ele está julgando por terra essas palavras que duraram anos e anos, séculos e séculos. Ele está quebrando, julgando por terra e dizendo: perdoai-vos, perdoa aquele que vos ofendeu. Se for preciso, até 70 vezes 7 perdoa, mas não se deve aplicar a violência, não se deve vingar de maneira nenhuma, não se deve pagar com a mesma moeda, não se deve viver na maneira de olho por olho, dente por... não se deve. É o perdão, se for preciso. 70 vezes 7, o inimigo ficou irado demais com isso.
ficou irado demais. Ele não gostou de jeito nenhum desse ensinamento de Jesus, de mandar com que nós, os seguidores dele, perdoasse 70 vezes 7 se fosse preciso. Ou seja, não tem limite, irmãos. Para liberar o perdão não tem. Pelo que eu te digo que não há razão para guardar rancor, mágoa, para olhar torto para este ou para aquele, para não aceitar o teu irmão, a tua irmã, porque ela é diferente, ele é diferente, porque não fala como você, porque não tem o mesmo grau de ensinamento, porque não tem a cultura que você tem, não tem a cor da pele, porque é diferente, mas Jesus Cristo morreu na cruz para salvar todos, todos nós, todos que estávamos perdidos, irmãos. Não importa qual meio de perdição nós vivíamos nele, não importa aquilo que nós praticávamos antes de encontrar com Jesus, o importante é que Jesus morreu por nós, o importante é que através dele somos aceitos por Deus nosso Pai, porque ele é o caminho que nos conduz até o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Isso é que é importante. Pelo que não há diferença, irmãos, entre esse irmão ou aquele, não importa como a humanidade vê, como a sociedade enxerga isso, importa que nós, os filhos de Deus, nós que conhecemos a palavra, nós que procuramos andar na verdade, andar na luz, tenhamos isso em nossa mente, em viver em comunhão, em viver em união, e não deixar que nenhuma raiz de amargura atrapalhe a nossa vida espiritual, atrapalhe o nosso viver, atrapalhe o nosso culto racional. Não devemos permitir de maneira nenhuma, então devemos perdoar, irmãos. Este é o ensinamento do Senhor Jesus. Mateus 18, 21 e 22, o qual lemos nessa hora, está dizendo que se preciso for, 70 vezes 7 devemos perdoar aquele que nos ofendeu. Amém? Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.